São 9 horas e 59 minutos. Nós vamos seguir girando a reportagem da CNN Brasil, agora ao vivo, direto de Brasília, capital federal, porque hoje à tarde o primeiro avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, vai decolar daqui do Brasil para resgatar brasileiros que estavam na Ucrânia e agora estão em países ali perto, conseguiram escapar do território ucraniano. A aeronave parte para Varsóvia, na Polônia. Vai trazer brasileiros que estão lá, mas vai levar, não é, Carla? Ajuda humanitária, remédio, alimento. Queria que você desse mais detalhes para a gente desse voo que embarca logo mais às 3 da tarde. Exatamente, Colombo. Bom dia de novo a você, Luciana, Elisa e todos que nos assistem aqui no Novo Dia. Serão mais de 11 toneladas enviadas por meio dessa aeronave da FAB, da Força Aérea Brasileira, para ajuda humanitária na Ucrânia. Lembrando que o avião pousa na Polônia e esse material deve ser deslocado pela fronteira terrestre com a Ucrânia. Então, entre esses itens devem estar 50 purificadores de água, 50 kits voltaicos com painel solar para geração própria de energia, 10 toneladas de alimentos desidratados, isso equivale a 400 mil refeições, e 5 kits de medicamentos para emergências médicas. Então, essa aeronave sai às 3 horas da tarde daqui da base aérea de Brasília, com destino à Polônia. Deve fazer paradas técnicas no Recife, em Cabo Verde e em Portugal, antes de chegar ao destino final, perto da fronteira com a Ucrânia. A volta está prevista para esse avião chegar no Brasil na quinta-feira desta semana. Deve sair na quarta-feira à noite da Polônia e chegar na quinta-feira com 80 brasileiros. Essa é a capacidade máxima que comporta o KC-390 da FAB. E a gente lembra que tem mais pessoas que já saíram da Ucrânia que aguardam repatriação por parte do governo brasileiro. Então, por causa disso, o governo ainda estuda a possibilidade de envio de uma segunda aeronave para trazer essa segunda leva de brasileiros de volta ao país. Não só brasileiros, mas também animais domésticos. A gente lembra que na sexta-feira o Ministério da Agricultura e Pecuária publicou uma portaria que flexibiliza a entrada de animais domésticos no país, vindos especificamente da Ucrânia, cães e gatos dessas famílias brasileiras que são refugiadas da Ucrânia. Então, possivelmente, a segunda aeronave deve ser disponibilizada, mas a data ainda não foi confirmada. O que a gente tem até agora é a primeira aeronave, que leva mais de 11 toneladas de insumos à Ucrânia e volta, então, com 80 brasileiros repatriados da guerra. Com vocês. Valeu, Carla. Carla Bride, ao vivo, direto de Brasília. Nós seguimos em Brasília agora para conversar com os nossos analistas. O Gustavo Uribe está chegando porque tem apuração para a gente sobre o embarque dessa aeronave que decola logo mais às 3 da tarde, direto de Brasília. Tudo bem, Uribe? Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Colombo. A aeronave então deve decolar às 15 horas aqui de Brasília, chega quarta-feira em Varsóvia, na Polônia. E aí há vários mantimentos que foram informados à CNN pelo Ministério da Defesa, entre eles alimentos, medicamentos, equipamentos de saúde, tanto para brasileiros como também para ucranianos. Foi a própria Ucrânia que pediu ao Brasil alguns mantimentos pela situação de guerra. Teremos também purificadores de água, que são importantes em situação de guerra, porque muitas vezes corta-se o acesso à água e à energia elétrica. Então, eles acabam sendo um substitutivo bastante importante para que a população e os soldados também tenham água. E também equipamentos para energia, justamente por conta das explosões que muitas vezes acabam afetando o sistema de fornecimento de energia. Deve trazer 80 brasileiros. Essa é a capacidade do KC-390, que nós observamos muito bem aqui no Brasil durante a pandemia do coronavírus. Ele transportou vacinas e insumos e agora deve trazer esses brasileiros. Segundo o último informe do Palácio do Itamaraty, 150 brasileiros conseguiram sair da Ucrânia e foram para a Polônia e Romênia. Mas ainda há 28 brasileiros que permanecem na Ucrânia e que mostraram para a Embaixada Brasileira na Ucrânia a necessidade e a vontade de voltar ao Brasil. Por isso, essa aeronave não será suficiente. A FAB, a Força Aérea Brasileira, já disponibilizou um outro KC-390, que, segundo fontes do Ministério da Defesa, já está pronto também para embarcar, para decolar para a Ucrânia, ou
no caso, para a Polônia, onde tem havido, então, o recebimento desses brasileiros. A perspectiva do governo federal é enviá-lo na próxima semana, porque ficarão brasileiros lá e há uma outra questão. O Brasil, por exemplo, quando um dos trens que acabou sendo disponibilizado pela Embaixada Brasileira na Ucrânia, ele saiu em direção a Varsóvia, conseguiu também colocar dentro do trem, embarcar também latino-americanos. Então o Brasil também pode trazer nessa nova leva latino-americanos que queiram voltar então aqui para a região e sair dessa zona de conflito. E tem a questão dos animais também. O Ministério então da Agricultura acabou liberando essa portaria para o transporte dos animais. Algumas pessoas dizem, não, mas os animais não são tão importantes como as pessoas. São. Em muitas famílias eles são integrantes das famílias. E mais, essas pessoas já estão em situação de guerra, em situação de trauma. Causar um novo trauma na separação dos animais das famílias só acaba piorando toda a situação, ainda mais quando nós falamos sobre crianças que perderam muito durante essa guerra e que, portanto, poderiam trazer o seu animal doméstico, que são importantes nesse processo de recuperação. Nessa segunda leva, há também a possibilidade do Brasil trazer ucranianos refugiados. O Brasil acabou liberando, então, esse visto, essa vinda, esse visto humanitário dos ucranianos para o Brasil como refugiados, até a possibilidade deles terem um visto permanente para morar no Brasil no futuro. Então, a expectativa é de que às 15 horas esse avião decole em direção a Varsóvia, na Polônia.